Bom, para quem está acompanhando a gente, já percebeu que está começando a COP. Começando hoje, a gente está lá com a Flávia Belaguarda, fazendo essa transmissão ao vivo e vai estar com a gente durante todos esses dias, mostrando os bastidores desse evento tão importante para o mundo. Mas, antes de começar, Flávia, conta para a gente o que é a COP. Sim, obrigada, Rodolfo. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Eu sempre falo para o Rodolfo que é muito difícil não imaginar o futuro das coisas sem a mudança climática como uma lente, porque ela está desafiando e alterando tudo que a gente entende por sociedade. Então, é sempre muito importante a gente entender essa complexidade toda que é a mudança climática. E por isso, a gente tem todo ano, há 27 anos, a COP, que é a Conferência das Partes, que todo ano todos os países, partes, eles se reúnem para as negociações. A gente costuma dizer que existem duas COPs. Tem a COP da negociação, que está acontecendo agora, diversas salas, com vários negociadores e delegados de países que debatem temas como financiamento, adaptação, perdas e danos, mercado de carbono, gênero, ACE, que é a educação, entre tantos outros tópicos que estão dentro do Acordo de Paris e alguns, inclusive, dentro do Protocolo de Quioto. Esse é o coração da COP, ela existe por causa disso. E também tem a COP da sociedade civil, que é uma feira de negócios, praticamente. São vários países com seus diversos pavilhões, sempre apresentando ações, projetos, inovações perante, enfim, de adaptação, mitigação, financiamento. A gente tem muita arte envolvida nesses pavilhões também. Acabei de sair do pavilhão da Sociedade Brasileira e é a coisa mais linda. Fiz até um videozinho para passar para vocês depois. E aqui é onde a gente faz muitas reuniões, onde a gente apresenta muitos painéis, onde a gente consegue reunir atores estratégicos da sociedade civil, desde o setor empresarial, a juventude, diversos movimentos como os quilombolas, indígenas, periféricos, e também governos. A gente tem a presença de vereadores, de vereadoras, prefeitas, prefeitos, governadores também, e não só do Brasil, como de outras partes do mundo. Então, é um lugar muito bom para network, mas principalmente para entender o que o mundo está fazendo perante esse universo que é a mudança climática. Então, muito resumido, são esses universos que acontecem. Estou falando com vocês, ó, tem uma lua linda aqui, que hoje é o primeiro dia de lua cheia, mas vim para um corredor, porque entre dois pavilhões, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui na parte de dentro, enquanto eu vou conversando. Aqui eu estou saindo de um corredor e entrando em um dos pavilhões, que é o pavilhão onde a gente encontra, por exemplo, esse daqui, o verde é do Paquistão, que inclusive tem uma frase muito legal que fala: o que acontece no Paquistão não fica no Paquistão, porque o Paquistão teve há 3 meses atrás a pior chuva da sua história, um terço do país está embaixo d'água, grande parte ainda continua submerso, e eles estão com surtos de dengue, segurança alimentar, problemas de segurança alimentar, dentre outras coisas. Nós temos também, aqui está bem na entrada, mas os corredores começam a ficar cheios. Ali a gente tem a International Champ, a coalizão de florestas, a gente tem ali, enfim, são muitos, mas posso ir falando com vocês, Rô, me avisa se a conexão vai ficando ruim ou se tá bom assim. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o Brasil vem se posicionando nessa COP? Só para quem não sabe, a Flávia ela é referência em justiça climática para nós aqui no Brasil, né? E está participando de mais uma COP, né? Mas queria o seu olhar, como é que o Brasil está se posicionando? Como é que eu sei que tem uma delegação de organizações do Brasil que estão aí, né? Nesse momento tão importante, mas o Brasil, enquanto nação, como é que está se posicionando? Bom, o Brasil ele está dividido em três espaços aqui. Ele tem o pavilhão da sociedade civil, o Brasil Action Hub. A gente tem o pavilhão do governo federal e um pavilhão do consórcio dos governos da Amazônia. No pavilhão da sociedade civil, é uma mistura de tudo o que o setor empresarial, governos e organizações estão fazendo. O governo federal é muito claro que o que eles estão trazendo como mensagem é o Brasil potência energética. Óbvio que a gente ainda vai acompanhar os painéis e principalmente posicionamento perante os outros chefes de estados, que
sempre tem a delegação do governo federal que fala sobre isso, mas aqui no pavilhão a gente vê que eles estão focando muito em energia, mas falam e abordam zero floresta. Mas, em compensação, quase na frente do nosso governo federal, tem o pavilhão do governo dos consórcios da Amazônia, que trazem esse tema muito forte. E, a partir daí, a gente tem agora, nessa transição de governo, o governo atual, que já não viria para a COP, e o novo governo já trazendo uma delegação forte, com Lula, Tebet, Marina Silva, que estarão aqui já entendendo e posicionando que o Brasil está para o jogo de novo, vai voltar a ser uma das grandes vozes nas negociações. Sempre teve um protagonismo muito grande, que se perdeu ao longo dos últimos anos, mas que agora está voltando com tudo para a gente poder ter a voz que precisa ter, tendo a Amazônia, e não só a Amazônia, como um lençol freático e uma abundância de água que o nosso país tem, precisa estar muito bem posicionado dentro das negociações. Ô, Flávia, e o futuro das coisas, muitas organizações, empresas acompanham a gente, muitos líderes acompanham também o nosso conteúdo. Se você tivesse que fazer uma correlação entre COP e as empresas hoje no Brasil, o que que você falaria para essas empresas, para os líderes que estão nos assistindo nesse momento, que vão acompanhar a gente durante esses dias aí de COP? Que mensagem você traz para essas lideranças, quem está, né, tomando muitas decisões que levam em consideração a vida de muitas pessoas? Sim, o setor empresarial é fundamental para o enfrentamento à crise climática. Não existe criar soluções sem esse setor. Isso, assim, a conta ela não fecha. Então, para as empresas, eu acho que a primeira coisa é fica ligada na COP, entende o posicionamento não só do governo federal, mas das inovações que estão sendo apresentadas aqui. A gente precisa de um setor empresarial consciente, primeiro que essa crise já impacta a vida de muitos, mas vai impactar inclusive a sua empresa. Se hoje, por exemplo, a sua análise de risco, ela não considera as questões climáticas, muito provavelmente daqui a alguns 5, 10 anos, você vai acabar perdendo muito por causa disso. Então, é importante começar a integralizar essa lente da mudança climática dentro do seu próprio negócio. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Já existem diversas metodologias para isso. E uma coisa importante para as empresas ficarem atentas nessa COP é a questão do monitoramento. O Acordo de Paris, ele é um documento mais internacional, em que fez com que todos os países que assinaram o acordo criassem a NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada. Essa NDC, ela traz ações para o nível mais doméstico. E nas últimas COPs tem se falado muito de como é que a gente monitora e sabe se as empresas ou os governos... Eu estou sendo atacada por um bicho, gente. A telha até me desconcentrou. A questão é como que a gente sabe se as empresas, governos, eles estão realmente sendo ambiciosos e tomando ações frente à mitigação e adaptação. Ou seja, a cobrança vai ser cada vez maior, não só por possíveis órgãos fiscalizadores que surgirão para isso, mas também pela demanda da sociedade, que está cada vez mais consciente do que isso significa. Então, achar que mudança climática não é o seu problema, você como empresário ou como diretor ou CEO de uma empresa específica, a conta não vai fechar. Então, você não precisa ser especialista na área, mas precisa estar ciente de que essa crise já afeta tudo e todos e que a sua empresa precisa estar dentro desse debate e ser parte da solução. E a solução aí abre-se um leque imenso de muitas coisas que podem ser feitas, e a COP é um ótimo lugar para inspirar e para trocar conhecimento em relação a isso. Maravilhoso. Nesses dias a Flávia vai mostrar um pouquinho dos bastidores para a gente, que eu acho que é muito incrível e um privilégio também, né? A gente tem várias pessoas, personalidades do Brasil acompanhando a gente tem aí o posicionamento do governo federal, desse novo governo também estando presente, foi convidado para participar desse momento histórico, né? E isso abre espaço para que a gente também se posicione enquanto organizações, enquanto empresas, né? Todos os organismos, né? Primeiro, segundo, terceiro setor. E aí, só para a gente fechar esse primeiro momento, daí vocês vão acompanhando a gente, acompanhem, siga a E Flávia cortou. também direto. Não, estou acompanhando, tá chegando. Acompanhem também a Flávia no LinkedIn dela, no Instagram dela, acompanhem também o Futuro das Coisas, que também vai fazendo esses reportes da Flávia lá. Mas para a gente fechar, o que que a gente pode esperar dessa COP?
As expectativas para essa COP, lembrando que são várias COPs que acontecem aqui, e cada espaço da COP acaba atraindo um público específico. Mas, como o coração da COP são as negociações, nós temos como expectativa que perdas e danos e adaptação recebam o fundo necessário para auxiliar os países que já sofrem muito com isso. E isso significa entrar em toda uma cadeia de transição justa, de auxílio às pessoas que mais sofrem já na linha de vulnerabilidade e que estão à base da sobrevivência por tantos e tantos desastres que já vem acontecendo. Além disso, o mercado de carbono, a gente espera que seja um passinho a mais para a consolidação do mercado, para que a gente comece a ter um mercado regulado, não só no Brasil como no mundo, mas o Brasil precisa estar no protagonismo dessa regulação do mercado de carbono. Então, a gente também espera alguma concretude a mais disso, e principalmente, como eu acabei de comentar, que os países desenvolvidos desembolsem recursos financeiros para os países em desenvolvimento. O fato de ser na África, e das 27 COPs, essa é a quarta vez que acontece na África, em comparação de 14 vezes que já aconteceu na Europa. Então, até aí você já vê a discrepância, e o fato de ser no sul global, de ser na África, traz muito mais apelo essa questão social. A gente precisa humanizar a mudança climática, caso contrário, a gente vai estar sempre faltando uma perna ali para equilibrar o debate. Então, a gente espera que seja uma COP que traga mais recursos para os países mais vulneráveis. É o que a gente espera, mas eu não acho que é o que vai acontecer. Mas a gente está aqui justamente para isso, para colocar pressão, para acompanhar as negociações, e mais importante do que acontece na COP é o que a gente faz depois dela. Então, que depois dela, mais pessoas conheçam o que significa a COP, mais pessoas entrem no universo da mudança climática e entendam que, como parte da solução, tem muito para fazer. Então, a COP é fundamental, mas o ano que segue ela é o mais importante. Falando em depois, dia 24, a Flávia vai estar aqui no webinar com a gente à noite, na quinta-feira, às 19h30, no que realmente importa, para falar um pouco, porque a COP já vai ter passado, então ela já vai estar com dados muito quentes sobre essa vivência, vai falar um pouquinho também sobre o trabalho dela, junto com outras duas pessoas maravilhosas, né? O pessoal do Pontes da Terra e arte também para a gente potencializar isso tudo. Então aproveitem isso, Flávia, que seja incrível. Obrigado por trazer para a gente essa lente. Que bom que você está aí trazendo esses reportes e mostrando para a gente, para o mundo e para cada vez mais pessoas o que realmente importa, né? Justiça climática é fundamental para a gente realmente fazer esses avanços e trazer esse olhar de futuro. Sua mensagem final para quem nos acompanha nesse momento e que vai estar ligadíssimo em você, para o pessoal do Futuro das Coisas. A COP ela é uma mistura de muitas informações, mas fica o convite para cada um que está ouvindo colocar esse óculos da justiça climática, que a gente precisa humanizar essa crise. E se cada um humanizar a crise, a gente já vai conseguir ter soluções muito mais inovadoras e criativas, que é o que está faltando. Criatividade, ambição e realmente vontade de fazer. E se vocês conseguirem, colocando esse óculos e a nível local mesmo, começarem a identificar o que pode ser feito, já vai ter valido a pena acompanhar a COP. Existem milhares de plataformas para isso, recomendo muito, podem seguir minha página. Eu sempre vou estar marcando amigos lá que também estão fazendo todo o acompanhamento da COP, inclusive das negociações. E também tem a página da La Clima, que traz de um jeito muito didático o que significa o dia a dia da COP também, para quem quer aprofundar um pouco mais. E fico à disposição, principalmente pós-COP, que eu vou ter mais vida, para tirar dúvida e continuar batendo papo a respeito. Obrigado. Bom evento, Flá. Obrigada, Rô.